não é empolgação nossa, está escrito aí, ó, aquele homem chega lá com o filho dele, está com um problema, os discípulos tentam resolver, não conseguem, Jesus chega no meio do negócio, olha Senhor, ora tem jogado no fogo, tem lançado na água, desde quando? Desde quando ele era pequeno e tal, então teus discípulos não puderam ajudar, mas se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Qual foi a resposta de Jesus? Se podes, está ali, ó. Disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Jesus diz o seguinte, essa bola não está comigo, cara. Essa bola não está comigo. O camarada tenta jogar uma bola para cima de Jesus, me ajuda aí, se você puder. Jesus diz o seguinte, não é se eu puder, aí Jesus dá aquela matada, pá, essa bola está contigo. Se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. E eu tenho te falado que é uma grande porta aberta, que Jesus deixou para que eu e você vençamos as impossibilidades. Por essa porta que eu e você vamos entrar todas as vezes que enfrentarmos situações humanamente impossíveis de atravessar. Temos que entrar por essa porta. Espera aí, tudo é possível aquele que crê. Ele que abriu essa porta e deixou essa porta aberta. Diga amém. E a gente tem falado, ora, se tudo é possível ao que crê, eu preciso entender tudo sobre fé. Sim ou não? E a gente vem falando diversas coisas aqui. E hoje, Deus colocou uma palavra, na verdade, no domingo passado, eu ministrei uma palavra aqui a respeito do descanso, quem lembra? Exatamente. E na segunda pela manhã, cara, eu saí para dar uma corridinha, e Deus já comunicou comigo essa mensagem dessa noite. Eu fiquei feliz, porque geralmente ao longo da semana, mas na segunda mesmo, eu já voltei da corrida, já sentei, já preparei tudo. Porque Deus comunicou. Eu quero falar sobre isso aqui, ó. A fé e o tempo da espera. Talvez seja o maior problema e o maior inimigo da fé. Pode ter certeza disso. O tempo da espera, porque a fé, eu quero te mostrar aqui hoje, obrigado querido, quero te mostrar aqui hoje que a fé envolve tempo de espera. E a gente precisa entender isso, porque se não tiver que esperar não é fé, se eu já estiver vendo não é fé. Só é fé justamente porque eu estou esperando. É tão interessante isso, né? Que a gente está esperando Jesus voltar. Sim ou não? Pela fé. Por algo que ele disse, eu vou voltar. Mas ninguém está vendo. E é interessante que a Bíblia diz que quando ele aparecer nas nuvens, cara, esse texto é forte. Quando ele aparecer nas nuvens, quando se puder ver, a Bíblia diz assim, ó, todos os povos da terra se lamentarão. Por que se lamentarão? Porque vão querer crer, porque estão, mas não é mais fé, porque se está vendo já era, perdeu. Tem que crer agora, cara, enquanto não vê. Não foi isso que ele falou para Tomé? Bota aqui o dedo. Toca aqui. Não seja incrédulo. Senhor Deus, Deus meu, por que me viste e creste? Bem-aventurados que não viram, mas creram. É o meu caso, é o teu caso. Bem-aventurados somos nós, que não vimos. Então, por que eu digo que é um grande problema? Porque uma coisa que a gente não sabe é... Tu sabe que tu não sabe, né? Tu vê que nem foi eu que falei. Como é que pode, cara? O povo já sabe que não sabe, mas continua não sabendo. Diz para mim aí. A gente não sabe esperar. A gente quer tudo para... Tu sabe tudo, está pregando comigo. A gente quer tudo para ontem. Mas sabe que isso é muita falta de compreensão da nossa parte? Isso é muita falta de compreensão, a gente querer para ontem. É porque a gente não sabe de nada. Porque quando a gente sabe, a gente espera. Diga amém. Quando sabe, espera. Mas quando não sabe, não quer esperar. Então, é melhor a gente abrir mão da... Ó, quer ver um negócio? Me lembrei aqui agora. Bianca está ali. Quanto tempo de gravidez, Bianca? 7 meses. Ela está o quê? Está ansiosa para ver a carinha da Júlia, Bianca? Tá.
Vamos lá para o hospital resolver isso agora? Ué, não está ansiosa? Vamos lá, resolver, vamos tirar ela daí logo. Por que não quer tirar ela daí? Porque não está no tempo. Então sabe quando que você vai esperar pacientemente? Quando você entender que tem um tempo determinado para acontecer. Aí você fica igual a Bianca, esperando pacientemente, e você não vai querer antes do tempo. Porque antes do tempo é problema. Antes do tempo é problema. É ou não é, Bianca? Antes do tempo é problema. Então, a hora que eu e você entendermos que tem um tempo certo, para tudo, está escrito, Eclesiastes, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Então, se tem um tempo determinado, cabe a mim e a você aguardarmos o tempo determinado por mim, diga amém. Por Deus. Então, cuidado, para você não se precipitar e arrumar um grande problema. Porque talvez tem portas que a gente vai entrar, tem portas que são para nós, mas não é o tempo. Então eu e você precisamos aprender a esperar. Vamos todo mundo bater um papo com a Bianca. Ela sabe, está ali esperando, pacientemente. Estou dando esse exemplo, porque é isso mesmo. É um exemplo bem legal para você entender. A gente espera pacientemente quando a gente sabe que ainda não está pronto. A Júlia ainda não está pronta. Mas quando estiver pronta, vai vir para a mãozinha no tempo certo. Aleluia, Pai. É isso aí. Então, existe uma lei na interpretação bíblica chamada lei da primeira menção. Quando foi a primeira vez que uma palavra foi mencionada na Bíblia. E a primeira vez que a palavra fé é mencionada na Bíblia, no sentido de o justo viverá pela fé, a primeira vez que isso aparece é no livro de Abacuque. E isso, cara, está dentro de um contexto muito legal, porque Abacuque é um profeta que ele entra no capítulo 1, depois você dá uma lida no livro. Ele entra no capítulo 1 muito angustiado com toda a injustiça que ele vê acontecendo ao redor. Então ele começa a clamar de Deus uma justiça. Quando que vai acontecer? Quando que tu vai fazer alguma coisa? Até quando os ímpios vão prosperar? Até quando? Eu não aguento mais, tu não vai fazer juízo, tu não vai fazer nada, Deus. E aí no capítulo 2, Deus abre o capítulo 2 dando uma resposta a ele. Você quer saber o que vai acontecer? Então faz o seguinte, ele começa a falar, e aí no verso 2 ele diz o seguinte, olha, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, ou seja, aquilo que eu estou te falando que vai acontecer, é bom você? Escreve a promessa. Escreve a promessa, grava em tábuas, para que possa ler até quem passa, para que você não esqueça, para que você no tempo da espera não esmoreça. Por que eu tenho que escrever? Por que eu tenho que gravar? Por que eu tenho que focar naquilo que Deus prometeu? Porque a visão, tem que voltar a visão ainda está para cumprir-se, quando, gente? No tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não, se tardar, o que eu faço? Espera, porque certamente virá e não tardará. E é dentro desse contexto de Deus estar dando uma resposta para o profeta falando, olha, vai acontecer, mas escreve aí, no tempo certo, tem um tempo certo. Se demorar, ou se você achar que está demorando, faz o seguinte, espera mais um pouquinho. Fala para o teu irmão aí, espera mais um pouco. Espera. Está apressado por quê? Espera. Porque a promessa do Senhor não vai falhar, cara. Não falhará, certamente virá.
Ele nunca falhou em nenhuma das suas promessas. Aí olha o que diz no verso 4. É dentro desse contexto que ele dá essa palavra. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele. Porém, o justo viverá por sua fé. Você percebe? Essa expressão, o justo viver por fé, está dentro de um contexto de esperar. Então, queridos, está dentro desse contexto desde o início. É a primeira vez que aparece essa menção na Bíblia. Vai aparecer de novo em Romanos, vai aparecer de novo em Hebreus, mas é a primeira vez que ela aparece. Se eu não estou enganado, ela aparece 4 vezes. Uma eu sei que está em Romanos, outra eu sei que está em Hebreus, essa está em Abacuque, tem mais uma por aí, que eu não estou lembrando agora. O justo viverá pela fé. Se eu não me engano, são 4. Dessa maneira assim, o justo viverá pela sua fé. Então, esse contexto, você vai, quase todo está envolvendo esse tempo. Em Romanos também, lá no capítulo 10, está envolvendo um tempo de espera. Então, deixa eu te dizer, preste atenção. Não podemos perder de vista aquilo que Deus nos prometeu, porém ainda não aconteceu. É isso que o texto de Abacuque está falando. Escreve, não perde de vista, foca. Ainda não aconteceu, mas certamente virá. E não tardará, o meu justo viverá pela sua fé. É o meu estilo de vida, continuar acreditando até a manifestação. Quem está entendendo? Então, preste atenção, vou continuar conversando contigo. Existe um tempo determinado por Deus, para que tudo aconteça de maneira... Então, a Júlia é uma bênção para a Bianca no tempo certo. Porque a mesma coisa no tempo errado pode ser um problemão. Sim ou não? Quem está entendendo isso, gente? Cara, semana passada eu falei para você descansar e hoje eu estou falando para você esperar descansando. E o nosso grande desafio é justamente esse, o tempo da espera. Aleluia. A fé, queridos... Aqui, ó, a fé envolve toda essa questão de permanecer firme no tempo da espera até o cumprimento da promessa. Não é uma questão de eu criei ontem, eu creio hoje, eu creio amanhã, eu creio depois, eu creio até o final. Eu começo crendo e eu termino crendo. Isso é fé. Fé não é uma questão de eu estar muito animado hoje, mas daqui a uma semana eu já não estou tão animado e daqui a um mês eu nem lembro mais. Escreve. Foca. Coloca diante dos seus olhos. Deixa eu te falar, o Espírito Santo está comunicando comigo aqui. Qual é a promessa que você já até esqueceu? Deus quer trazer isso à tona hoje. Coisas que Ele falou com você estão esquecidas. Escreve, coloca diante dos teus olhos. Vai acontecer. Pastor, já nem lembrava. É isso mesmo, é isso aí mesmo. Pastor, levantou uma palavra aqui agora que eu nem lembrava. Ele vai levantar essa poeira aí. Ele vai sacudir, ele vai passar um espanador. Lembra? Pai, anota, escreve, não perca de vista, porque certamente virá e não tardará, e não falhará. Então, fé tem tudo a ver com perseverança. Certa vez eu escutei alguém dizer isso. Fé e perseverança andam de mãos dadas. Se a gente for falar de um barco com 2 remos, um remo é fé, o outro é perseverança. Andam juntos, tem tudo a ver, gente. Essa palavra aí, o meu justo viverá pela fé, que está em Abacuque, no Antigo Testamento, que foi escrito no hebraico, essa palavra aí, fé, que está traduzida como fé em Abacuque, ela é a mesma palavra de uma palavrinha que aparece em outro contexto, no contexto de Êxodo, onde Moisés estava lá com Josué, e eles estavam num combate contra um exército inimigo, né? E a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte, e Josué ficou embaixo combatendo. Quem lembra disso? E a Bíblia diz que Moisés, de cima do monte, quando ele estendia as mãos, Israel
Israel prevalecia. Quando ele ficava cansado e abaixava as mãos, Israel começava a perder. Lembra disso? E aí o que aconteceu? Colocaram uma pedra para Moisés sentar. Moisés fica sentadinho. De um lado está Arão, do outro lado está Ur, e os dois ficam segurando, sustentando os braços de Moisés. De maneira que acontece isso aqui, que está no verso 12 do capítulo 17. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, o outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos até o pôr do sol. Então, essa palavra que foi traduzida aqui, firmes, no hebraico, é a mesma palavra que em Abacuque foi traduzida como fé. Então, você está entendendo? É a mesma palavra, dá esse aspecto. Fé é permanecer. Fé nada mais é do que permanecer firme até o final. E Israel ganhou o combate, porque Moisés permaneceu firme com as mãos levantadas a noite inteira. Lógico que não sozinho, tem todo um contexto disso. Arão tem uma representação, Ur tem outra representação, a pedra tem outra representação, sabe? Mas a verdade é que enquanto as mãos dele permaneceram firmes, Israel prevaleceu. Então fé tem tudo a ver com firmeza, perseverança. Justamente por isso, gente, porque envolve um tempo de espera. Se não envolvesse um tempo de espera, não era fé, gente. É exatamente o que eu quero te mostrar agora no livro de Hebreus, no capítulo 10, já na parte final. Tem uma palavra lá misturando também fé com perseverança. Tá tudo, é tudo aí. Fé e perseverança está no mesma panela, gente. É um mexidão, aquela comida russa que tu come domingo, roscovo, mistura, quebra 5 ovos, bota arroz. É fé e perseverança. Vai até o final, meu filho. Tá junto, não tem como separar uma coisa da outra. Por quê, pastor? Porque tem um tempo de espera. E Deus é legal, né? Porque Ele promete, Ele mesmo te sustenta para você esperar. Eu vou falar aqui de algumas atitudes no tempo da espera. Vai dar tempo. Vai dar tempo de eu falar do tempo da espera. Então, Hebreus 10, a partir do 35, diz assim, ó, não abandonei, gente, isso é sério. Portanto, a vossa, que é outra palavra para fé, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, qual é o nosso grande desafio? Baseado no texto de Hebreus 10, 35 e 36. O nosso grande desafio, queridos, é exatamente não abandonar a fé no tempo da... Esse é o nosso grande desafio. Porque aí no verso 37, porque é muito fácil você desanimar. A Bíblia diz assim no livro de Provérbios, a bênção que demora, esse verso é forte, a bênção que demora adoece o coração. É muito fácil você se cansar no tempo da espera. Hoje não acontece nada, amanhã eu não estou vendo nada, depois da manhã parece que nada, mas Deus está trabalhando. Você só não está, mas Deus está o quê, Pedro? Gostei, trabalhando, não está? Isso aí. Deus está trabalhando, você só não está vendo. Aí amanhã parece que não está acontecendo nada. Depois da manhã parece que não está acontecendo nada. Aí você se lembra daquele verso, desde a antiguidade, ainda não se viu, nem se ouviu falar de um Deus igual a ti, que trabalha para aqueles que nele... espera. Então Ele está trabalhando para quem está esperando, querido.
Então, preste atenção, no tempo da espera, Deus está trabalhando. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando. Aí quando de repente, eis que estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, ela já está vindo à luz. Será que vocês não percebem? É claro que não percebo, porque não está perceptível à vista natural. Mas eu percebo aqui, ó. Aqui dentro eu começo a perceber, está chegando. Já estou ouvindo o barulho. Vai se manifestar. E pum, de repente, mas não é de repente. Deus vem trabalhando em todo o tempo que você está esperando. Ele não fica parado. Ele não fica parado. Então é exatamente o nosso desafio, é não abandonar a fé, não desanimar. Porque de repente pode acontecer como aconteceu com Abraão, de levar só 25 anos. Amém, né? Glória a Deus, aleluia. Não tem glória a Deus nessa hora, não tem. Tem glória a Deus se eu falar que vai demorar 25 minutos. Aleluia, pastor! Essa palavra é boa, 25 minutos. Pode ser 25 anos. Finge que nem vê, você dá um até de Steve Wonder, não estou vendo nada. Está ouvindo, né? Pode demorar, cara. Demorar para você, mas para ele é no tempo, porque não está pronto. Tem gente pegando, é isso aí. Então aí no verso 37 ele fala isso. Porque ainda dentro, ele bota assim, para matar a gente mesmo, dentro de pouco tempo. Jesus, que pouco tempo é esse? É para ele um dia como? 1000 anos como o dia de ontem que passou. Aquele que vem, virá e não tardará. Percebe, gente? Tudo que a gente vê associado falando à manifestação da promessa de Deus, tem essa palavra, não vai falhar. Cara, essa deve ser a tua maior motivação para continuar crendo e esperando. Não vai falhar, vai vir, cara. Quer certeza maior do que essa? Esse é o teu combustível, não falhará. Vai vir. Aí agora ele coloca a mesma expressão lá de Abacuque. O meu justo viverá pela fé, dentro de um contexto de espera e perseverança. Também. Percebe, gente? Fé tem tudo a ver com perseverança. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma, ou seja, se abandonar, se desistir, nele não se compraz a minha alma. Então, preste atenção, nosso estilo de vida pela fé em Deus é crer que Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. É a tranquilidade de uma mãe grávida. No tempo certo eu sei que vai chegar, eu nem quero que aconteça antes, estou tranquilo porque já tem um tempo, eu já sei que vai acontecer, então estou tranquilo. A mãe grávida ela está tranquila, esperando o tempo. Essa tranquilidade que a gente tem que ter, está no tempo, Ele sabe o tempo, eu não sei o tempo, mas Ele sabe o tempo, está no tempo, eu estou esperando tranquilo. Esse é o nosso estilo de vida. Porque aí a gente não coloca o anjo na parede. Porque aí a gente não coloca Deus na parede. Porque aí a gente não murmura, a gente não reclama, a gente não questiona, a gente não se rebela, a gente não vira as costas, a gente não faz biquinho. A gente não pede chupeta, a gente não quer mamadeira. Está esperando o tempo certo. Mas tem que entender isso, que tem um tempo determinado. Meu Deus. Esse é o estilo de vida da nova criatura. O tempo todo o justo vive pela fé. Como é que pode... Gente, na boa. Como é que pode o povo da fé não saber esperar? A gente é o povo da fé, cara. Tem tudo a ver com espera. Então a gente tem que aprender a esperar. Diga amém. Aí olha o que ele diz no verso 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, somos da fé para a conservação da alma. E aí você pensa que parou aí? Porque as cartas, as epístolas, elas são uma carta. Ela não tem divisão. Muitas vezes a gente perde a bênção porque a gente não continua lendo. Aqui acaba o capítulo 10, mas entra no capítulo 11. Qual é o primeiro verso do capítulo 11?
toma. Parou de ler por quê? Continua, Deus está falando contigo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vem. Está tudo escrito, gente, dentro do mesmo contexto. Ele está falando no final do 10 de perseverança, está falando de espera, está falando de viver pela fé, está falando de não retroceder, e ele entra no 11, que na verdade não entra, ele continua a sua epístola, falando, porque a fé é justamente isso daí mesmo, é a certeza de coisas que você não está vendo, e a prova daquilo que você está esperando. Então preste atenção, a fé só se justifica, o que, gente? Se não tiver tempo de espera, não é fé. Se eu já estou vendo, não é fé. Se já se manifestou, não é fé. Se eu já estou desfrutando, não é fé. Se já está diante de mim, não é fé. Se eu já estou metendo a mão, não é fé. Fé enquanto você está esperando, é só isso. A fé só se justifica nesse tempo. Então não tem como a gente ser o povo da fé e não saber esperar. Eu estou tranquilizando teu coração nessa noite. Aleluia. E aí eu quero te dizer exatamente isso a partir de agora. A minha atitude no tempo da espera, toda a diferença, gente. A minha atitude no tempo da espera faz toda a diferença. Olha só, como é que deve ser, pastor? O meu comportamento no tempo da espera. Tu quer saber? Quer mesmo? Então tá bom. 10:36 de Hebreus, a gente leu. Com efeito, tem de necessidade de... Então, primeiro comportamento, tem que perseverar, não pode desistir. Segundo, para quê? Havendo feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, como é que é essa perseverança? Devemos perseverar fazendo a vontade de Deus. Enquanto eu espero, eu agrado a Ele. Enquanto eu espero, eu faço só o que Ele me pediu. Enquanto eu espero, eu ando na direção dEle. Enquanto eu espero, eu me submeto a Ele. Enquanto eu espero, eu obedeço a palavra. Enquanto eu espero, eu sou fiel a Ele. Enquanto eu espero, eu só olho para Ele. Porque o tempo da espera, para te desviar, é molinho, cara. Como é que eu estou esperando uma promessa de Deus sem fazer a vontade dEle? Me diz aí. Porque tipo assim, eu faço uma promessa para Thaís. Ó, Thaís, vou te dar um negócio legal e tal, mas eu quero que você aguarde um pouco e vai fazendo isso aqui. Pô, aí no final ela não faz nada do que eu falei e quer receber. Quem está entendendo isso, gente? Então no tempo da espera eu preciso fazer a vontade de Deus. É o que eu estou te falando, e é isso que é nesse lugar que eu quero chegar. Ó. Minha atitude no tempo da espera pode, inclusive, o quê? Aumentar ou diminuir o tempo da espera. Que isso, pastor? Isso está no meu poder? Está no teu poder. Deus, você acabou de dizer que Ele tem um tempo determinado. Ele tem um tempo determinado. Por exemplo, qual era o tempo determinado para o povo ficar no cativeiro, no Egito? Não, no cativeiro no Egito. Lá no Egito, 400 anos, né? Quantos anos eles ficaram na prática? 430. Moisés atrasou um pouquinho, porque não era para ele ter matado aquele egípcio e ficar 40 anos escondido. Então nossas atitudes e o nosso comportamento pode atrasar aquilo que tem para acontecer. Tem um tempo para se manifestar coisas na nossa vida, mas o meu comportamento no tempo da espera vai fazer toda a diferença. Olha para o povo também no deserto. Tinha um tempo determinado por Deus, mas foi muito aumentado por causa do comportamento do povo, gente, uma atitude de murmuração. Deus falou diversas vezes, coração obstinado, desobediente, idólatra. Aguardar fazendo a vontade de Deus é o que vai fazer toda a diferença, gente.
Aguardar sendo fortalecido na fé é o que vai fazer toda a diferença. Aguardar pacientemente, Salmo, se eu não me engano, é o Salmo 40. Esperei com paciência. Paciência não é um negócio assim, um sentimento que eu estou esperando. Paciência é um comportamento no tempo da espera de quem confia. Paciência é um comportamento de quem confia. Não é assim, eu sinto paciência, eu tenho paciência. Não, eu sou paciente porque eu confio naquele que está preparando tudo para mim. E quando tiver tudo pronto, se manifesta. Quem está entendendo isso? Então a gente precisa aprender um pouco com Abraão, porque eu já falei dele aqui, e eu vou fechar com essa questão mesmo. Porque ele recebeu uma promessa que demorou algum tempo para se concretizar. No meio do caminho, Deus teve que mostrar o céu para ele, porque ele já estava meio que desanimando, já estava meio que duvidando. A Bíblia mostra isso, é só você ler. Abraão, sai da tenda aí, vem cá. Dá uma olhada para o céu aí. Mas Deus já tinha feito a promessa há quase 15 anos atrás. Então, no meio do caminho, Deus vai te relembrar, vai te mostrar, Ele está fazendo isso contigo hoje. Levanta no teu coração aquilo que você está esperando, vai acontecer. Então, qual é o meu comportamento no tempo da espera? Vamos aprender com o pai da fé? Porque se o cara é chamado de pai da fé, ele fez alguma coisa certa, cara. Pelo amor de Deus. Pai da espera. A fé tem tudo a ver com espera. Abraão é o pai da espera. E o que ele fez no tempo da espera, pastor? Demorou 25 anos para se cumprir a promessa. Você vai ter um filho. O cara está vendo o corpo envelhecer. Você vai ter um filho. A mulher dele está rindo. Mas ele também riu. Só você ler lá, depois você vai ver. Você vai ler a história todinha, você vai ver que ele deu uma risada também. Antes de Sara. Porque ela está rindo, daqui 1 ano vai acontecer. Meu Deus. Pastor, então vou rir, de repente acontece. Vai, não faz isso não, cara. Tu riu. Então vamos lá, Romanos ele relata isso. O comportamento de Abraão, é isso que eu quero compartilhar contigo. A partir do verso 18. Abraão, o que ele estava fazendo? Como é que é isso? Espera contra a esperança? Pois espera não fala de esperança? Fala, mas é contra a esperança? É. Creu. Para vir a ser. Ele creu para quê, gente? Para vir a ser. Então Deus falou para ele, eu vou te fazer pai de uma grande nação. Então ele teve que crer para vir a se tornar aquilo que Deus falou. Então a gente vai ter que crer para a gente vir a se tornar aquilo que Deus já falou que a gente vai se tornar. Que a gente está sendo aprimorado nesse tempo. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então Abraão, ele esperou contra uma esperança humana. É isso, existe a esperança de você achar que vai acontecer porque está tudo cooperando. Porque está tudo legal. Porque é muito fácil você receber uma promessa que você vai ser pai quando você tem 20 anos. Quando tu tem 75 para nascer com 100, meu Deus. Eu chegar aqui agora, tu vai ser pai. Pastor, que descoberta. Agora, 75 anos, o cara já está. Tu vai ser pai. É o quê? Tu está rindo, mas de repente Deus falou algo que você olha para o lado e dá vontade de rir. Mas se Ele falou, vai se cumprir. Você está rindo de Abraão, mas de repente você está recebendo uma promessa, aí você está olhando para a tua volta, não está vendo possibilidade nenhuma. Deus não precisa de possibilidade humana. Porque pouco antes do 18 ele vem falando assim, ele creu num Deus que traz à existência aquilo que não existe. Se não tiver, Deus cria para você. Aleluia. Ele esperou contra uma esperança humana, ele creu para se tornar. E aí no verso 19 continua, sem. Então qual é a minha primeira atitude no tempo da espera? Não olhe para as possibilidades humanas, isso vai te desanimar. Justamente porque ele estava esperando contra a esperança humana, ele não enfraqueceu. Mas se você esperar segundo a esperança humana, você enfraquece. E eu falei aqui já, num desses domingos à noite, eu falei sobre o fortalecimento da fé. Quem lembra?
Então, o fortalecimento da fé é através de você estar sempre, como Abacuque, relembrando o que Deus te prometeu. Vai sempre voltando. Sempre volte a palavra, sempre volte a palavra, sempre volte a promessa. Isso vai te fortalecer para esperar. Ele sem enfraquecer na fé. Agora, eu acho interessante é isso aqui. É embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Ou seja, Abraão, ele não deu uma de maluco e desconsiderou. Fé não é você olhar para a impossibilidade e dizer que isso não existe. Ele olhou para o corpo dele, cara, tô com 100, né? A mulher, além de estar com 90, ainda é estéril. Como é que é isso? Eu acho lindão de Deus isso. Sara estéril, Rebeca estéril, Raquel estéril. Ele tira a descendência de um montão de mulher estéril, cara. Para mostrar que ele não está contando contigo. Quando eu digo contando contigo, com a tua capacidade, é Ele, cara. É Ele que vai fazer. Não tem nada a ver com as tuas limitações. Não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver comigo. Então, sem enfraquecer na fé, embora ele levasse em conta, sendo já de 100 anos, a idade avançada de Sara. Então, fé não é você desconsiderar as dificuldades, fé é você crer além delas. É você crer que tem um Deus maior. Ou seja, embora ele levasse em conta tudo isso, olha o verso 20, não duvidou. Ou seja, diante das adversidades, diante das impossibilidades, diante das dificuldades, não duvide. Não seja incrédulo. Não duvide da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Essa é a atitude no tempo da espera. Agora legal, porque diz que no verso 21 que ele estava plenamente. Da onde veio essa convicção? Ele estava plenamente convicto de que ele quem? Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Cara, é um conjunto de atitudes poderosa, porque ele considerou as dificuldades, ele considerou as limitações, mas ele decidiu continuar crendo no poder de Deus. Ele decidiu crer que Deus, o poder de Deus é além das impossibilidades humanas. Quem está entendendo isso, gente? Esse é o grande segredo no tempo da espera. Pode vir o ministério de louvor, por favor, queridos. Então, preste atenção a algumas considerações que eu vou fazer. A fé de Abraão, ao invés de se fortaleceu no tempo da espera. Esse é o grande segredo. Porque eu já te falei, é muito fácil enfraquecer. Olha só, a fé se enfraquecer no tempo da espera é a tendência humana natural. A tendência humana natural escute, a tendência humana natural é conforme eu espero algum tempo, eu vou desanimando. Eu e você temos que tomar uma decisão de uma atitude de andar na contramão disso. Eu não enfraqueço enquanto espero, eu me fortaleço enquanto espero. Eu tenho que tomar uma decisão contrária. Eu não posso deixar a vida me levar, a vida leva eu. Eu não posso. Eu não posso simplesmente, eu estou esperando. Estou esperando. Não pode, tem que fazer alguma coisa. Tem que andar na direção, tem que se despertar. Abraão fez algo. Porque se a Bíblia diz que ele estava plenamente convicto, ele fez alguma coisa para se convencer. Aí eu te pergunto, Abraão estava plenamente convicto, e você? Você está plenamente convicto no poder de Deus? Então a fé de Abraão, ela se fortaleceu. Outra consideração, para a gente ir fechando. Ele não desconsiderou sua realidade natural, mas não colocou. Se você olhar para a impossibilidade, teu corpo vai se encher de treva. Se você ficar meditando na condição natural,
Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será treva. Então, contra a impossibilidade, medite no poder de Deus. Porque foi isso que Abraão fez. Não duvidou por incredulidade, mas estava plenamente convencido que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus tem poder. O Deus que prometeu tem poder para cumprir, cara. Independente de tudo, pastor, mas parece que está tudo ficando cada vez mais difícil. Amém. Parece agora que piorou. Amém, cara. Você conhece um Deus? Pô, isso aqui é a maior doideira que eu vou te falar agora. Porque Deus, quando manda Moisés para libertar o povo, que Moisés fala com Faraó a primeira vez, sabe o que é que acontece? A situação piora pra caramba. A Bíblia diz, o Faraó falou assim, estão querendo adorar a Deus no deserto. Vocês estão muito desocupados. Estão trabalhando pouco. Vocês estão recebendo tijolo pronto. Então agora vocês vão lá buscar a matéria-prima. Vocês vão carregar agora a terra para poder vir, para fazer o tijolo. E outra coisa, a meta diária não vai diminuir não. Vai ter que manter a mesma meta com o dobro de trabalho. A Bíblia diz que o povo tomou ódio de Moisés. O que é que tu veio fazer aqui? Agora o nosso trabalho aumentou. O cara tinha ido lá libertá-los da escravidão. Mas se você não tiver a visão correta, você reclama até do teu libertador. Porque a situação dá uma piorada mesmo. Aí Deus fala assim, eu vou endurecer o coração de Faraó. Eu vou endurecer. Vai lá, fala com ele não vai liberar. Vai lá, fala com ele não vai liberar. Vai lá, fala com ele 1, 2, 3. Eu vou endurecer, eu vou endurecer, eu vou endurecer. Pastor, por que Deus endureceu tanto o coração de Faraó? Está escrito, eu endurecerei o coração de Faraó e serei glorificado em Faraó. Toda a terra conhecerá o meu nome e saberá que eu sou Deus. Então, conforme a situação fica mais difícil, a glória do Senhor fica maior. E aí, está disposto a glorificar o nome dele? Porque é muito fácil, Senhor, glorifica o teu nome na minha vida, mas para ele glorificar o teu nome, o nome dele, a situação tem que chegar no impossível. Porque senão a glória pode ficar para você. Aí todo mundo tem que olhar assim, caramba, agora realmente desse túnel sem saída ela não sai não. É mesmo? Então agora você vai ver o poder de Deus. Fica imaginando Sadraque, Mesaque e Abidnego esperando para ser lançado dentro da fornalha. Eu não podia ter livrado antes, gente. Me diz aí. Não, me diz aí. Precisava jogar os garotos lá dentro. Os caras estão ali, podia ter duvidado, desistido, voltado atrás, retrocedido, mas eles estão ali. Olha só, rei, se ele não nos livrar, nós ainda assim confiamos nele, mas ele é poderoso para nos livrar da tua mão. Meu Deus, que declaração. É mesmo? Então aquece 7 vezes mais. Eu estou te falando, a situação dá uma piorada. Quando você se posiciona, a situação dá uma piorada. Bota 7 vezes mais. Vamos ver se eles são corajosos mesmo. E Sadraque, Mesaque e Abidnego estava lá cheio de coragem, assim, ó. Tu acha que por dentro os caras não tremem? Treme, cara, mas é aqui, ó. Você se mantém, mesmo tremendo ou não tremendo, sentindo ou não sentindo. Mantém a tua firmeza. Joga ele lá dentro. A Bíblia diz que os caras que chegaram na porta para jogá-los morreram com calor. Quem chegou na porta morreu. E eles foram lançados lá dentro. Aí daqui a pouco vem o rei. Não eram 3? Mas não... Estou vendo 4. E o 4 é semelhante ao filho dos deuses. Meu Deus, a Bíblia diz que saíram lá de dentro, nem cheiro de fumaça eles tinham, cara.
cheiro de fumaça na roupa. Não estragou nem a pranchinha, porque o cabelo não ficou fedendo. Porque quando minha esposa faz prancha, a gente vai pro churrasco, meu cabelo vai ficar cheirando a fumaça. Não, cara, Sadraque, Mesaque e Abidnego saiu de lá sem nem cheiro de fumaça no cabelo. Ai, Jesus. Daniel, tu vai ser lançado na cova. Não vou adorar. Daniel, dá uma ajoelhadinha aí, não vou me curvar. Tu vai ser lançado na cova. Então tá bom. É lançado aonde? A Bíblia diz que os leões estavam muito tempo sem comer, gente. A situação sempre dá uma piorada. Você ser lançado na cova com um leão é ruim. Ser lançado na cova com um leão com fome é pior. Estou te falando que dá uma piorada. Daniel passa a noite toda lá dentro. O rei gostava dele. De manhã cedo, porventura, Daniel, Daniel, estava dentro da barriga do leão. O rei achou. Porventura, o teu Deus pode te livrar e tal. Vive, ó rei, para sempre. Fui encontrado inocente. A Bíblia diz, tiraram Daniel de lá e jogaram quem? Os camaradas que fizeram a fofoca. Cuidado com o negócio de fofoca, hein? Pegaram os camaradas que fizeram a fofoca e jogaram pros... O que aconteceu? Diz a Bíblia que eles nem chegaram no fundo da cova. O leão pegou o corpo no ar. Daniel tinha acabado de sair. Meu Deus, cara. Que Deus é esse que liga o ar-condicionado na fornalha? Que Deus é esse que fecha a boca do leão? Que Deus é esse que dá um filho, um homem de 100 anos, uma mulher estéril de 90? É o mesmo Deus que está cuidando de você, cara, e da tua situação. Então, para fechar, fique de pé, isso aqui, ó. O segredo de Abraão foi que diante diversas impossibilidades, ele decidiu, diga, é uma decisão. Ele decidiu colocar o foco no poder de Deus. Aleluia. Vamos adorar. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir
Querido, receba nessa noite fortalecimento da parte do Senhor. A mensagem dessa noite para o teu coração é: continua aguardando confiadamente no Senhor. E se você acha que está demorando, não desista de esperar. Não abandone a sua confiança, a sua certeza no meio do caminho. Não coloque o foco nas impossibilidades, nas dificuldades. Deus não depende disso para se manifestar. Olhe para Deus, coloque o seu foco no poder de Deus, coloque o seu foco na capacidade de Deus, coloque o seu foco no impossível de Deus. Deus é o Deus do impossível. Porventura haveria alguma coisa impossível para o Senhor? E para Deus não haverá impossíveis em nenhuma das suas promessas. Deus depende dele mesmo. Tudo que Ele é porque Ele é, eu sou o que sou. Eu sou o que você precisar que eu seja, no tempo que você precisar que eu seja. E Ele está cuidando de você, sabe? Ele está te dizendo essa noite: meu filho, ainda não se manifestou porque ainda não está pronto. Meu filho, ainda não aconteceu porque eu estou preparando o melhor para você. Meu filho, minha filha, ainda não se manifestou porque você ainda não está pronta. Eu estou te preparando um pouco mais para que seja bênção na tua vida e não maldição, para que você não se atrapalhe, para que você não perca a bênção, para que você não valorize, para que você não jogue fora, para que você não despreze. Ele está te preparando, Ele está nos preparando para viver o seu melhor. Você quer continuar confiando em Deus? Então coloque o teu coração diante dEle essa noite. Acalma toda ansiedade, toda inquietação. E declare que você vai continuar se posicionando em fé no tempo da espera. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa noite. Eu coloco o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui e aqueles que nos acompanham pela internet, coloco diante de Ti. Cada um de nós espera algo, porque se vivemos pela fé, e a fé é a certeza do que espera, todo mundo aqui nesse lugar está esperando algo. Então, uma mensagem que alcança cada um de nós de maneira diferente, mas alcança cada um de nós. A minha oração é para que nós sejamos fortalecidos nesse tempo, Pai, crendo que o Senhor virá com o teu mais, virá com o teu acréscimo. Que nesse tempo nós possamos, como foi falado, aguardar fazendo a tua vontade, dando glória a Deus, sendo fortalecidos em Ti e na tua promessa. Sempre recordando de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Pai, que nós sejamos imitadores, como está escrito, daqueles que por meio da fé e perseverança alcançaram as promessas, Pai. No nome de Jesus nós queremos Te louvar. Eu quero declarar uma semana de vitória, uma semana de avanço e uma semana de manifestação. Eu me lembrei de algo aqui. Houve um momento da minha vida que eu estava esperando, eu me lembrei agora, eu estava esperando algo acontecer. Eu estava muito ansioso, eu estava trabalhando, eu estava correndo atrás para que aquilo acontecesse. Eu recebi uma palavra, Deus falou comigo através de um homem: enquanto você não, Deus, Ele vai se manifestar quando você aquietar o teu coração. Foi exatamente assim, gente. E eu tive que me aquietar, eu tive que parar de querer fazer acontecer. E nisso que eu me aquietei, em pouco tempo se manifestou. Então aquieta o teu coração. Descansa no Senhor, confia nele. Muito obrigado, Senhor. Declaro uma semana de avanço, uma semana de vitória, uma semana de provisão e proteção por onde você andar. Tudo que você colocar as tuas mãos, abençoado, onde você colocar os teus pés, aquele lugar é teu, por herança. Em nome de Jesus, Pai, nos conduz em segurança aos nossos lares. Te agradecemos por essa noite. No nome de Jesus, abra sua mão, querido. A maravilhosa graça do Senhor Jesus, o incondicional amor de Deus o Pai e a amizade profunda com o Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora, para sempre. Todos digam: a vitória é nossa. Vá em paz.